tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleusa e vou continuar com vocês. Para a aula de hoje, eu preciso que vocês separem alguns materiais. Vamos lá! Um caderno ou folha de papel, lápis, borracha e apontador. Também preciso que você coloque a data de hoje nessa folha ou caderno. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Antes de começar a nossa aula de hoje, nós vamos recordar um pouquinho da aula anterior. Nós iniciamos a aula anterior revendo o vídeo e pensando na possibilidade de transformá-lo em notícia. Lembram do vídeo que falava sobre o descarte inadequado, que estava indo para os mares, para os rios? Lembram disso? E daí, cada um ficou pensando em como seria esse vídeo transformado em uma notícia. E como atividade, nós colocamos uma manchete. Se nós transformássemos ele em uma notícia, nós tínhamos que dar uma manchete. E cada um pensou em uma manchete. Eu fiquei curiosa para saber a resposta de vocês. E daí nós continuamos e vimos também que o Instituto Mar Urbano buscou chamar a atenção para o descarte de máscaras em lugares inadequados. E daí a gente comparou com a Charge, né? O Instituto Mar Urbano mostrou que estava havendo descarte em lugar inadequado. E a Charge falava sobre sobre a epidemia da falta de educação. Porque as pessoas estão realmente descartando em lugares que não são adequados. E nós vimos mais. Vimos também que o infográfico, a notícia, a charge e o vídeo, vistos nas aulas anteriores, apresentavam uma intenção comunicativa, com o objetivo de contribuir para a resolução de problemas sociais. Então, quando alguém faz uma charge, o vídeo, falando de algum problema, ele tem uma intenção comunicativa, às vezes verbal, às vezes não verbal, às vezes juntas as duas. Lá no infográfico nós tínhamos a verbal e a não verbal, tínhamos imagens e tínhamos fala também. O que mais que nós vimos nas aulas passadas? Conferimos também qual é a forma correta de descarte das máscaras. Lembram que nós vimos daí um infográfico que nos mostrava com imagens e com a parte verbal como que nós devíamos descartar essas máscaras? Olha lá! Observamos que em muitos casos é possível compreender o tema de um infográfico fazendo uma leitura das imagens. Vocês lembram disso? Que só olhando a imagem do infográfico, que diz lá, o número 1, uma imagem lavando as mãos, número 2, uma máscara, no 3 tinha um pacotinho identificado lá com máscara, no 4 lixinho, e lá no 5 tinha alguém lavando a mão novamente? Vocês lembram disso? Então, era a forma correta de descarte. E só olhando para as imagens do infográfico, eu já sabia, eu conseguia anteceder aquela informação que viria. O que mais que nós vimos? Aí a gente viu a parte verbal do infográfico. Dá uma olhadinha novamente lá na tela. Olha lá, temos palavras destacadas. Vocês lembram por que nós destacamos essas palavras? Lembram? Nós queríamos mostrar que elas estavam dando uma sugestão, uma ordem direta. Lembram?
Tinha também a parte de baixo lá, tire o ar da sacola, jogue fora junto com o lixo, lave as mãos. Então, nós vimos que o infográfico era composto por parte verbal e não verbal. Vimos também que a parte verbal tinha lá palavras que nos davam sugestões ou uma ordem do que nós deveríamos fazer. Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Anota aí, então, colocou data. Vou dar mais um tempinho caso você não tenha feito. Data anotada, vamos pensar sobre o infográfico e fazer algumas anotações. Então vamos lá. Temos o infográfico, o mesmo da aula anterior, e nós observamos algumas coisas. O que aparece nesse infográfico? Aparece ali quem é o que está usando esse infográfico. Então, é uma mensagem do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O que mais tem no infográfico? Lá embaixo, temos lá na parte de baixo quem produziu. Olha lá, o Instituto Fiocruz, novamente. Então, ele produziu esse material agora na época do coronavírus. O que mais que nós temos lá em cima? Tem um título. É um título? Não, é sobre o assunto que está sendo tratado. Covid-19, novo coronavírus. Mas não é o título. Lembra onde está o título do nosso infográfico? O título está do outro lado. E o que são essas imagens? Essa imagem é a parte não verbal do nosso infográfico, que vai mostrando o passo a passo do descarte. E ali está o título, certo? Então, já recordamos o nosso infográfico. Vamos fazer algumas atividades. A primeira, eu vou te dar um tempinho para você copiar e logo em seguida nós vamos corrigir. Então, vamos lá.
Copiaram? Responderam? Pensaram? Analisaram? Vamos lá! Leia as afirmações e em seguida assinale V para verdadeiro ou F para falso sobre o infográfico analisado. É o que diz a nossa questão ali. O infográfico é um texto que tem por função informar sobre diversas temáticas. Por exemplo, o infográfico, você sabe como fazer o descarte da sua máscara? Informa sobre o descarte correto das máscaras. Será que essa afirmação é verdadeira? Será que essa afirmação é falsa? O que você respondeu? Vamos à resposta? É verdadeira, muito bem. O infográfico realmente tem essa função de informar uma determinada temática. Nesse caso, vai falar sobre o descarte correto das máscaras. Vou dar mais um tempinho e agora você vai copiar duas questões. Responderam? Vamos lá! No infográfico, utiliza-se apenas a linguagem escrita para repassar informações? Será que é verdade? Será que é só a forma escrita? Ou será que tem alguma outra informação não verbal no infográfico? Vamos ver? O que vocês responderam? É falso, não! O infográfico, todo infográfico vai vir acompanhado da parte verbal e da parte não verbal, daquelas ilustrações que vão também ajudar a explicar o sentido total do infográfico. E a próxima questão, você colocou verdadeiro ou colocou falso? Imagens, cores,
Gráficos, além da linguagem escrita, são elementos constitutivos dos infográficos e têm por função veicular uma mensagem. Tá difícil essa, né? Vamos lá. Primeiro vamos pensar no que diz aí. Constitutivos. Professora, o que é constitutivos? Constitutivos é que constitui. Então vamos lá. Imagens, cores, gráficos, além da linguagem escrita, são elementos que constituem os infográficos e têm por função veicular uma mensagem. É transmitir. Será que é verdadeiro ou será que é falso? O que você colocou? Verdadeiro. Exatamente. Essa é a função do infográfico. Passar uma mensagem, transmitir uma mensagem. Por isso que ele tem a parte verbal e não verbal. Vamos para a próxima? Mais um tempinho para você copiar. Vamos ler a questão. No infográfico, as palavras lave, retire, utilize, amarre, identifique, tire, jogue são utilizadas para dar um comando, um conselho sobre como descartar a máscara. Verdadeiro ou falso? Essa tá fácil. Verdadeiro, muito bem. Parabéns para vocês que acertaram. Agora vamos pensar mais um pouquinho. Vamos refletir. Tire a máscara somente pelo elástico. O que é isso? Digamos que você chega em casa, sua mãe fala assim: filho, filha, tire a máscara somente pelo elástico. O que ela está fazendo para você? O que ela está falando para você? Ela está te dando uma ordem direta, uma sugestão de como você vai fazer. É ou não é? Vamos ver mais um exemplo. Hora de almoço, sua mãe fala assim: filha, filho, lave as mãos. O que ela está falando para você? Ela está te dando uma ordem, ou ela está te dando um conselho, né? Que você faça aquilo. E se você escutar essa frase: utilize 2 sacolas para descartar a máscara. Também, não é? É uma ordem direta, um comando, uma sugestão. Então, em alguns momentos, as pessoas nos dão ordens. Será que nós conseguimos dar ordens a nós mesmos? Que estranho, né, professora Cleusa?
Consigo dar uma ordem a mim mesma? Não. Então essa ordem sempre vai vir de alguém, para mim ou para outra pessoa. Em que momentos da vida cotidiana precisamos usar frases ou palavras diretas como essas? Como lave as mãos, como retire a máscara. Então, que momentos do nosso dia, da vida cotidiana, precisamos usar frases como essas? Vou dar um tempinho para vocês responderem. O que vocês responderam? E quais momentos da vida de vocês precisam usar palavras assim? Vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu vejo. Na placa de trânsito. Não está escrito pare? É uma ordem, não é? Então, significa que naquela placa eu preciso parar naquele lugar, que eu não posso atravessar, porque ali tem uma ordem direta para que eu pare. Além da placa de trânsito, que outro lugar será que eu vejo? Eu tenho aqui um informativo da Sanepar. Estão vendo ali, ó, sanepar.com.br. Então, foi a Sanepar que produziu esse anúncio, que ela usa esse anúncio para água, use sem desperdiçar, para dar uma ordem, uma sugestão. Pode usar a água sim, mas sem desperdiçar. Então, use a água. Que outro lugar eu consigo ver isso? Nas campanhas publicitárias. Olha essa aí, reduza, reuse, recicle. Todas sugestões, todas ordens diretas. Tem um lugar que também tem esse tipo de palavra e que vocês conhecem bem. São nas regras de jogos. Independente se no jogo online ou no jogo ali produzido em material, vai ter sempre uma regra, certo? E essa regra utiliza palavras de ordem, de como é que vai ser jogado. Ela te dá uma instrução, um comando. Tem mais um lugar. Na minha casa eu uso bastante esse. As receitas. Olha lá embaixo nessa receita, depois que ela fala como eu devo fazer, ela fala: leve ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos. Então, ela me dá um comando: leve ao forno. Por quê? Porque eu preciso assar.
Vimos que essas palavras nos dão ordem. O que há de comum em todos esses exemplos que nós vimos? Pensa um pouquinho. O que há de comum? Vou te dar um tempinho para você pensar. Então, todas essas palavras dão sugestões, dão comandos, dão ordem direta para fazer algo, para executar alguma coisa. Vamos continuar? Verbo? O que é um verbo, professora? Quando eu não sei, eu busco no dicionário. Então eu vou lá no dicionário e vou descobrir o que significa verbo. Verbo é das classes gramaticais, é a classe de palavra que expressa ação. Lave é uma ação? É uma ação. Estado ou mudança de estado. Olha o exemplo que o dicionário nos traz. Pagar, ser, tornar. Mas e daí? Tá, descobriu que é um verbo, professora. E daí? Quando nós precisamos expressar um pedido claro e objetivo, nós vamos usar os verbos em um determinado modo, no modo imperativo. Sim, por quê? Porque os verbos no modo imperativo são necessários para comunicarmos ações, ordens diretas, fazer solicitações, convites e pedidos. Pensando nisso, então, vamos fazer uma tarefa. Eu vou deixar algumas imagens, vocês vão rever as imagens e anotar aí no caderno de vocês todos os verbos no modo imperativo, ou seja, naquele modo que te dá uma ordem direta que você encontrar nas imagens. Vamos lá? Vou dar um tempinho para cada imagem.
Responderam? Vamos ver se vocês acertaram? Então eu tenho a placa de trânsito. Qual é a palavra que me dá uma ordem direta? Pare. Muito bem. E no próximo? Eu tinha lá o informativo da Sanepar. Qual é a palavra que me dá uma ordem direta? Use. Muito bem. Acertou até agora? E esse último que nós vimos da campanha? Quais são as palavras? Reduza, reuse e recicle. Todas elas me dão uma ordem direta, me dão uma sugestão. Vamos para o próximo? É um desafio. Você gosta de desafio? Esse é bacana. Eu vou colocar várias imagens e você vai ter que me dizer o que estaria escrito, qual seria a ordem, a sugestão que estaria escrito na plaquinha. Então, olha o desafio. A seguir, você verá imagens que foram vinculadas nos meios de comunicação eletrônicos. Sua missão é descobrir as mensagens de cada uma delas. Lembre-se que são sugestões, ordem diretas, ou seja, verbos no modo imperativo. Olha a primeira. Vou deixar um tempinho para você responder. Responderam? Essa tá fácil. Olha ali, ó. Tem grama, tem um pezinho. O que pode ser só? Uma sugestão, uma ordem. Não pise na grama. Olha só. Não. Uma ordem negativa, que é para você não fazer. Não pise na grama. Vamos para o próximo? Um tempinho para você responder.
responderam? Esse tá mais difícil, né? Da onde é esse comunicado aí? Dá uma olhadinha lá, ó. Tem o símbolo da prefeitura, é da prefeitura de Curitiba. Olha lá embaixo no Facebook da prefeitura de Curitiba. Este post é só para te lembrar. O que será que ele quer lembrar? O que ele vai sugerir? O que vocês colocaram? Vamos ver se vocês acertaram? Beba água! Foi isso que vocês fizeram? Se não foi, não tem problema, porque agora você pode corrigir. Então, este post é só para te lembrar, beba água. É uma sugestão, beba água. Vamos para o próximo? Dá uma olhadinha. Atenção! Tem alguém ali caindo na escada. Várias possibilidades de resposta aí, eu acho, hein? O que você coloca? O que você sugere que tenha nessa plaquinha aí? Vamos lá? Um tempinho para você. Esse estava mais difícil, né? Precisou pensar um pouquinho mais. O que será que diz? É uma plaquinha. A professora pegou de uma placa real. Vamos lá ver o que dizia? Não corra nas escadas. Evite acidentes. Quais as palavras aí que nos dão ordem direta, que nos dão sugestões? Não corra. Não faça determinada coisa. É uma sugestão, é uma ordem direta. Não faça, não corra, aonde? Nas escadas. Tem um ponto final e mais uma ordem ou uma sugestão. Evite acidentes. Então, não corra e evite acidentes. O não corra e o evite são verbos. O corra e o evite são verbos no imperativo. Não corra está falando para você não fazer. Então, é um imperativo negativo. Vamos para o próximo? Dá uma olhada que bacana essa propaganda também da Prefeitura de Curitiba. Olha lá, o que eu tenho lá? Uma menininha e uma vozinha. A menininha fala assim: ei, vovó, o que será que ela fala? O que será que ela sugere para a vovó? Tempinho para você pensar e escrever.
Então, responderam? O que é que a netinha falou para a vovó? Hey, vovó, o que você respondeu? O que você colocou? O que você acha que ela está dando de sugestão para a avó? Olha só. Ei, vovó, fica em casa. Pandemia. Os netos estão ajudando a cuidar dos vovôs, né? Dos vovôs e das vovós. Então, fica em casa. Fica é uma ordem, é uma sugestão, é um verbo e é um verbo no imperativo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou sentir saudades até a próxima. Um grande abraço para vocês.